Essa é a sexta mensagem do pastor José Amorim na série Preciso de Ti. Texto bíblico, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Assista esse vídeo até o final e vai ser uma bênção. Deixe seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações. E Deus tem algo a te falar nesta noite. A propósito, este é um dos assuntos mais sérios da Bíblia e que muitos cristãos não entendem. E por isso vivem uma vida religiosa, às vezes meio amargurada. Espero que você tire esse tempo para entender a mensagem de hoje, que eu espero, ao entendê-la, vai fazer muito bem para você. 2 Crônicas 7, 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta sentença que nós vamos estudar hoje é: perdoarei os seus pecados. E o restante dessa sentença: eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, nós vamos estudar no próximo domingo. Então vamos pegar esse pedacinho aí. Deus disse assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu perdoarei os pecados do meu povo. Deus promete perdoar os meus e os seus pecados. Mas hoje nós vamos aprender como Deus perdoa pecado. Nós vamos aprender o que Deus teve que fazer para perdoar pecado. Nós vamos entender se pecado é uma declaração divina como um juiz ou é um ato divino. Então, muitas perguntas que você tem sobre como você é perdoado, espero que Deus me use para responder a você. E o que vou fazer? Vou usar uma história bíblica e vou usá-la como uma alegoria para explicar como Deus perdoa pecados. Vocês me ouviram? Vou pegar uma história bíblica e ela vai servir de tipo, de modelo de como Deus perdoa pecado. Então abra a Bíblia em Êxodo capítulo 12. Vamos começar essa história. A história é longa, uma história real, e dessa história vou fazer uma espécie de alegoria, mas só para você entender, mas eu estarei lidando com coisas verdadeiras. Êxodo capítulo 12, versículos 21 em diante. Chamou Moisés, pois, todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Essa palavra hebraica Páscoa é passagem, passar por cima. Foi o dia em que Deus aplicou a terrível praga da morte dos primogênitos egípcios, e a casa que tinha sangue marcada na porta, o anjo destruidor ou os anjos destruidores não entraram nas casas que tinham sangue. Então o primogênito que estava em uma casa que tinha sangue, podia ser até um primogênito egípcio, ele não morreria. Esta história desse cordeiro morto, este sangue aplicado na porta, é um símbolo, é uma história que serve de tipo do que Deus teve que fazer para salvar você da destruição eterna. Então, ao ouvir essa história, entenda que você está falando do plano da redenção aqui. Então vamos fazer o máximo de silêncio que nós pudermos e vamos abrir a Bíblia e vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Repetindo: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, uma planta, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor, o Eterno, passará para ferir os egípcios. E quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor, o Deus Eterno, aquela porta, e não permitirá que o anjo destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto
para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Aconteceu que, à meia-noite daquele dia, feriu o Senhor, o Deus eterno, todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até ao primogênito de cativo que estava na enxóver, lá no meio da escravidão das suas casas, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Não havia uma só casa em toda a terra do Egito que não houvesse um morto. Não esqueça desta afirmação. Não havia em toda a terra do Egito uma única casa que não houvesse um morto. Essa história, que serve de tipo de como Deus fez para nos salvar e faz até hoje, ela começa com a história que Deus precisava libertar os israelitas do cativeiro egípcio. Assim como Ele precisa nos libertar, e já o fez, do cativeiro do pecado. E os israelitas estavam há centenas de anos sendo escravizados pelo maior império do mundo de então. Eles já eram centenas de milhares, mas eram escravos. E o que nós veremos com esta última praga, que Deus teve que aplicar várias pragas com a intenção de subjugar o faraó egípcio. E por essa história, quando você a conhece, você percebe que Deus não faz nada na marra. Ele poderia passar por cima da vontade do faraó e fazer o que ele queria, mas Deus não impõe a vontade dele a um homem. Deus pode subjugar esse homem de várias maneiras e convencê-lo a fazer sua vontade de certa maneira, mas observe que o homem tem poder de resistir à vontade do Senhor. Foi isso que o faraó fez. Ele só se rendeu quando ele viu o filho dele morto. Então, como nós estamos aprendendo aqui, nós também temos que nos render. Se você se rende a Deus, Deus salva você. Se você se rende ao diabo, ele destrói você. Mas esta última praga, ela serve para nos mostrar como é o caminho da nossa salvação. Eu poderia dizer como é o caminho do nosso perdão e reconciliação e absolvição. Êxodo 11:5, Deus diz assim: e todo primogênito na terra do Egito morrerá. É porque ele fala a história para Moisés e depois Moisés vai e fala para o povo. É por isso que tem uma repetição, mas não se esqueça: e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Qual foi então o meio que Deus criou para salvar os israelitas e salvar a nós? Ele providenciou um meio. Ele providenciou um meio de salvação, e aquele meio de salvação estaria disponível a todo aquele que cresce em sua palavra e acreditasse na sua promessa. Então ele ordenou a cada família que tomasse um cordeiro, o animal mais manso da terra, branco e limpo, sem defeito, símbolo da pessoa mais mansa que já pôs os pés sobre esta terra, Jesus Cristo Senhor, e o imolasse, o matasse, e pusesse seu sangue em uma vasilha, e aplicasse o sangue na verga e ombreiras das portas daquela casa. E assim todo israelita precisou fazer. Essa é a história da 10ª praga. E o desejo de Deus era que eles matassem o animalzinho e colocassem seu sangue à porta. E naquele dia, um grupo de pessoas morreu. Foram os egípcios, eles morreram.
eles servem de tipo para nós de todos os ímpios que morrerão e perderão a sua vida e morrerão no grande e terrível dia do Senhor. E os que não morreram naquele dia, os primogênitos que foram salvos, porque havia sangue na porta da casa deles, servem-nos de tipo daqueles que não morrerão, porque serão redimidos, serão absorvidos, serão inocentados por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que se salvou serve de tipo para nós, aqueles que iremos nos salvar por causa da nossa fé em Jesus. Os que morreram servem de tipo daqueles que morrerão, já morreram hoje, e os que estiverem vivos morrerão na segunda vinda de Cristo, porque não creram em Jesus e no seu sangue derramado. A terra do faraó serve-nos de tipo da terra em que nós vivemos. E os escravos hebreus servem-nos de tipo de todo homem e mulher, escravos do diabo debaixo do sol há milênios. E o faraó serve-nos de tipo do diabo, o carrasco mor da terra, que mata milhões e arruína famílias, escravizando pessoas, destruindo lares, destruindo jovens. E o cordeirinho imolado serve-nos de tipo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se, sem derramamento de sangue, está escrito, não há, quem sabe de cor? Não há perdão dos pecados. Para haver perdão do pecado é necessário que haja morte, é necessário que alguém morra. Por quê? Porque todos pecaram, diz Romanos 3, e o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23. Daí você precisa de um Salvador para salvar você das consequências do seu pecado e dos seus pecados. E esta história ilustra como Deus salvará você e a mim, ou Deus já nos salvou, ou proveu para nós meio de salvação na cruz. Deus passa por cima daqueles que têm sangue na porta, e é desejo de Deus que Ele poupe você e a mim também. Então eu vou contar 4 historinhas alegóricas para que você possa ilustrar o plano da redenção, o meio de Deus para salvar você, começando por perdoar seus pecados, pois se não houvesse perdão dos pecados, não há salvação. Então nós vamos começar. Suponhamos, imagine você, agora você vai viajar comigo com sua mente e se concentre. Imagine que você pudesse viajar comigo numa máquina do tempo e Deus permitisse, por alguma maneira, de alguma forma, por algum motivo, Ele permitisse que nós voltássemos no tempo 3.500 anos. E nós nos encontrássemos naquela noite fatídica ao pôr do sol, ou melhor, ao entardecer daquele dia, nós nos encontrássemos na terra do Egito, mais propriamente na região do Egito, onde os hebreus se proliferaram e cresceram e estabeleceram moradia ali. E nós entrássemos em uma casa hebreia e nós encontraríamos ali um belo cordeiro vivo, um cordeiro sem defeitos, um cordeiro sem máculas, um cordeiro belíssimo, um cordeiro saudável. E nós encontraríamos aquela família, o primogênito feliz e alegre, e o pai satisfeito e feliz. E alguém entre nós perguntaria: mas Senhor, o Senhor não se preocupa? À meia-noite de hoje, daqui a pouco mais de 6 horas, o seu filho morrerá. Não, meu filho não morrerá. Jesus, ou melhor, Jeová, Deus, o Pai, proveu para nós o Cordeiro. Veja como Ele é belo, veja como Ele é maravilhoso. Ele não tem mácula, Ele não tem defeito, Ele é amável e gentil. Olha como Ele é dócil e manso. Deus proveu para nós um libertador, um salvador. E por mais que nós tentássemos convencê-lo, ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender que um cordeiro vivo não pode salvar ninguém. Belém, Nazaré, Cafarnaum não iriam salvar ninguém. Eu me refiro a Jesus de Nazaré, Jesus de Belém, Jesus de Cafarnaum. Só Jesus da cruz do Calvário pode salvar pecadores.
O Jesus vivo, ele te condena ao invés de te salvar, pois a sua pureza, a sua santidade é comparada com a imoralidade da nossa vida. A sua santidade nos condena. Só um cordeiro, um mor vivo não pode salvar ninguém. Se Jesus não houvesse nascido e morrido na cruz, todos nós estávamos condenados à morte eterna. Nós vivemos em um tempo e ao longo da história, muitos admiram Jesus. E admiram Jesus pelo seu caráter, admiram Jesus pelos seus feitos, admiram Jesus pelo seu padrão moral, admiram Jesus pelo seu comportamento, sua sabedoria, sua bondade, sua personalidade forte, seu caráter inabalável. E eles admiram Jesus, e eles botam frases de efeito de Jesus lá no caminhão deles. Eles carregam no peito frases de efeito de Jesus, e eles acham Jesus maravilhoso, sublime, mas não o aceitam como Deus e Senhor da vida deles. Não se rendem a Ele, não se submetem a Ele, não creem nele. Admiram a Ele como um grande psicólogo, um grande reformador, um grande revolucionário, mas não o veem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que essas pessoas pensam de Jesus é isso e muito mais, mas esse Jesus não os salvará, apenas os condenará. Pois eu e você não seremos transformados imitando o caráter do Cristo vivo. Não seremos. Por nós mesmos, é claro. E nós não seremos gradativamente salvos, porque estamos observando por nossa vontade e força, tentando nos igualar à santidade de Jesus, ao caráter de Jesus, sem que o Espírito do Senhor atue em nós, por causa da graça que nos foi ofertada, nos lavando no sangue do Cordeiro. Nós não seremos salvos imitando o caráter de Jesus, como que bastasse imitá-lo e nós seríamos salvos. Nós somos pecadores e nossa condenação é a morte, e a morte eterna. Então, se ele veio só para viver, como é que ele nos salvaria? O salário do pecado é a morte. Entretanto, ele morreu por nós na cruz, pois está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, leia-se, os nossos pecados e defeitos, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por o aflito e ferido de Deus e oprimido por Deus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou por causa das nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz esteve sobre ele. Então a paz que tu sentes, alguém teve que sofrer, chorar e amargurar-se por causa da tua iniquidade e da minha. Pois ninguém será salvo pela imitação de um Cristo vivo, mas sim pela fé em um Cristo que morreu pelos pecados dos homens, para quitar suas dívidas, para rasgar sua duplicata, para recolher seu cheque sem fundo, para eliminar suas dívidas. Dívida não é perdoada por decreto, dívida tem que ser paga. Você se livra da dívida, mas alguém tem que pagá-la para você estar livre. Por isso que está escrito: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Ponto. Então, pecado não é uma declaração. Eu te absolvo. Acredita que tem muitos cristãos que creem nisso? Por isso que você tem que ler a Bíblia. Tem que haver derramamento de sangue. Pecado não se perdoa, querido, na Bíblia. Pecado se paga, querido. Ouviu o que eu disse? Pecado se paga. O salário, o pagamento do pecado é a morte. E sem esse pagamento, que é derramamento de sangue, não há perdão. E eu estou lendo Romanos 9, 22. Então não haverá perdão se não houver a morte, porque o salário do pecado é a morte.
Agora vamos viajar para a segunda casa, vamos entrar na segunda casa, a segunda casa israelita. Lá nós suponhamos que nós, ao entrarmos nesta casa israelita no Egito e perguntássemos se eles não teriam medo de seu primogênito morrer, aí o chefe daquela família dirá: não, eu não temo perder meu filho à meia-noite, pois Deus nos provê um cordeiro, e um cordeiro morto, e o seu sangue derramado e posto em uma vasilha. Deus nos proveu um belíssimo cordeiro que foi imolado, e o seu sangue está nesta vasilha. Ele morreu por causa do meu filho para salvá-lo, e o seu sangue está posto em esta vasilha. Amado, o que este homem diz parece verdade, mas à meia-noite, pois a Bíblia diz que à meia-noite o anjo destruidor passou, na meia-noite naquela casa haveria morte, pois um cordeiro morto e o seu sangue derramado, sem que ele seja aplicado a vergas e ombreiras das portas daquela casa, não tem como o pecador ser salvo. Você crê que Jesus morreu para salvar os seus pecados? Louvado seja Deus por isso. Mas se você não permitir que seu sangue seja aplicado a verga e ombreiras nas portas do seu coração, você não será salvo. Você crê que Jesus foi imolado na cruz do Calvário e se tornou o Salvador do mundo? Tudo bem, maravilha, mas se Ele não se tornar o seu Salvador pessoal, através da sua própria aceitação do seu sacrifício na cruz, não importa o que você pense sobre a morte de Jesus, não importa quanto você chore ao pensar na morte de Jesus, não importa como você odeia os romanos e os judeus que o prenderam e o mataram, você também morrerá, pois um cordeiro morto e o seu sangue derramado, sem que ele seja aplicado a vergas e ombreiras das portas do meu coração e do teu coração, não pode salvar ninguém. Ele não é que ele não possa, é que ele não salva alguém que não quer ser salvo. E observe que você tem uma salvação disponível, mas ela precisa ser aceita. Tem um perdão disponível, mas ele precisa ser aceito. O ato de pegar o sangue e aplicar a porta é um ato de atitude de obedecer ao Senhor e aceitar a proposta do Senhor e a provisão do Senhor. Se a provisão está disponível, está. Deus proveu salvação para toda a raça humana. Então, que os presbiterianos, me desculpa, vou dizer o nome em si, não é verdade. Deus não separou uns para se salvar e separou outros para se perder. Então Deus seria um déspota. Diz a Bíblia: Deus amou o mundo inteiro e deu Jesus como provisão para o mundo inteiro. Mas todo aquele que crer nele será salvo. Então você precisa crer nele, aceitar a ele, seu sacrifício na cruz do Calvário, para que você seja perdoado, porque o salário do pecado é a morte, e não há pecado por declaração, não há perdão por declaração. O perdão é um ato divino, o ato de Jesus assumir a sua culpa, entrar na prisão no seu lugar, botar a cabeça na forca que era sua, subir na cruz que era sua. Lembre-se que era de Barrabás, e por incrível que pareça, o nome Barrabás é filho de pai. Todos os filhos de um pai, Adão, estavam sendo substituídos por Jesus naquela cruz, naquele dia. Aí Deus tem um controle das coisas de tal maneira que Ele controla tudo, até o nome do indivíduo que Jesus assumiu a morte no lugar dele é filho de pai. Nós somos filhos de Adão. Todos os filhos de Adão são pecadores, estão condenados à morte e precisam desesperadamente de um Salvador, e Jesus é o teu Salvador. Ele pagou a tua dívida, Ele resgatou o teu cheque sem fundo. Entenda essa linguagem. É dessa maneira que Ele te salva. Então, quando alguém diz Jesus é meu Salvador, você tem que entender de quê? Ele me salvou da culpa, Ele me salvou do pecado, Ele me salvou da morte eterna. E como Ele fez isso? Morrendo no seu lugar, como se fosse você. E naquela simbologia daquele dia, Ele assume o lugar de Barrabás, o filho do pai, e Ele fica entre dois homens, um se salva, outro se perde.
ali é o microcosmo cosmo da vida e da decisão humana. Um escolhe a vida e o outro escolhe a morte, e Jesus assim permite que aconteça. Então, não há muitos entre nós hoje que já têm ouvido o Evangelho, que frequenta a igreja há anos, que crê em Jesus, que admira Jesus, mas gosta de vê-lo à distância, lê a Bíblia, mas gosta de vê-lo à distância, vem à igreja, mas gosta de vê-lo à distância, aceita apelos para o batismo, mas gosta de vê-lo à distância, crê em Jesus e no seu sangue derramado, mas não tem permitido que Deus, o Espírito Santo, encharque seus dedos e molhe as tábuas do seu coração. Não há selo de Deus com o sangue de Deus, de Jesus, na vida de muitos que creem que Jesus morreu para perdoar os pecados, mas não aceitam em seu próprio favor, ou melhor, aceitam intelectualmente, mas não se apropriam de fato e de verdade dos efeitos deste sangue. Então não basta você ser um cristão se você ainda não permitiu que o sangue de Cristo esteja na verga e ombreiras da porta do seu coração. E a minha pergunta para você nesta noite é: há sangue de Cristo na verga e ombreiras das portas do seu coração? Se Jesus, o Deus eterno, melhor dizendo, olhar dos céus à terra, ele enxergará a marca do sangue de Jesus em seu coração. Você tem esse selo, você tem esta marca no dia terrível do Senhor, quando os anjos destruidores passarem sobre a superfície da terra, eles enxergarão o sangue de Cristo nas tábuas do teu coração. Se tiver, tu viverás; se não tiver, tu morrerás, tão certo como tu existes. Então tua atitude não é apenas acreditar que Jesus morreu por você. Você precisa aceitar isto, você tem que se apropriar disso, você tem que clamar para que ele encharque sua vida com o seu sangue, para que você seja propriedade selada do Senhor. Você me entendeu? Amém. Então, pelo amor de Deus, responda a minha pergunta: há sangue em sua vida? Há sangue de Cristo em seus olhos, para que tu enxergues bem? Em suas mãos, para que você possa manuseá-las bem? Em seus pés, para que você possa caminhar bem? Em sua boca, para que você possa proferir palavras adequadas? Está você completamente encharcado no sangue do Cordeiro? É muito importante que você saiba responder esta pergunta, pois são muitos meros membros da igreja. Sim, existem aqueles que creem em Cristo, no Cristo morto, em seu sangue derramado, mas não permitiram que este sangue fosse aplicado em sua vida, e o efeito desse sangue não se vê na vida de muitos que são chamados cristãos. Há sangue de Cristo em tua vida? Tu estás selado para a vida ou para a morte? Lembre-se, Deus não te determinou para a salvação e teu amigo ao lado para a perdição. Deus determinou e desejou e deseja que todos sejam salvos. Mas você precisa escolher quem controlará você. E você precisa escolher um meio o único que existe para que você seja salvo. Aquele homem, Deus morrendo no madeiro, foi o método de Deus para perdoar pecados, pois pecado não se perdoa, pecado se paga. O terceiro lar que a gente visita é o lar de um hebreu que está agonizando em lágrimas. Ele está ajoelhado, abraçado com o filho dele e a mulher dele, e eu e você contemplamos aquela cena, e ele chora agonizando, e há muito desespero na casa dele, e nós olhamos na sala e há um belo cordeiro morto, e o seu sangue encharcando o piso daquela casa, e observamos que é uma pequena vasilha de barro transbordando do sangue daquele cordeiro, sem mácula, sem defeito. E ao olharmos ao redor daquela casa, enxergamos sangue em todas as portas daquela casa, e ele as encharcou tanto que o sangue escorre pelas paredes, pelas portas, e entramos de volta àquela casa e enxergamos aquele homem desesperadamente clamando pela vida do seu filho. E aí eu ou você perguntamos a
a ele: por qual motivo tu choras? Por que vocês choram tanto? Você não entende o que está acontecendo, diz ele. Você não sabe? À meia-noite, pergunta ele para mim ou para você, à meia-noite o anjo destruidor passará, e Deus prometeu que todo primogênito na terra do Egito morrerá. Mas, meu amigo, você diz, Jesus não disse, o Senhor não disse que a casa que houvesse sangue na porta, o anjo destruidor não entraria? É verdade, ele disse isso, e não tem sangue na sua porta, e não tem um cordeiro morto, e o seu sangue não foi posto na vasilha, e o Senhor não aplicou com muita decisão as portas da sua casa? Sim, eu fiz isso. Então por que tu choras? Aí ele diz assim: é porque eu ainda não me sinto seguro. Você ouviu? Eu não me sinto seguro. Sabe, Lutero era assim, e muitos de nós somos assim. Eu era assim no início da minha carreira cristã. Eu não me sentia seguro. Eu tinha medo de me perder. Eu não entendia a graça salvadora de Jesus. Eu não entendia a justiça pela fé. Eu vivia uma vida insegura. Lutero viveu uma vida insegura, e muitos são os cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que creem em Jesus, creem no seu sangue derramado, creem e puseram o seu sangue na tábua do seu coração, permitiram, melhor dizendo, que o Espírito do Senhor os encharcasse no sangue do Cordeiro, invocam o nome do Senhor, creem no nome do Senhor, mas vivem uma vida com insegurança, têm medo: se morrerem hoje, eu estou salvo ou estou perdido? Se Jesus apontasse nos céus hoje, eu me salvarei ou eu me perderei? E muitos são os cristãos que não conseguem viver uma vida de felicidade na graça, porque se sentem inseguros. Então agora eu queria abrir parêntese para você viajar com a Bíblia, pela Bíblia comigo, para ver se você se aquieta, se é que você vive assim. Mas antes de eu abrir a Bíblia com você, permita-me ler esse texto de novo. O texto bíblico é bem claro: justificados pela fé em Cristo Jesus, tende paz com Deus. Você ouviu? Justificado é o mesmo que inocentado, absorvido. Mas como é que você é absorvido de alguma coisa se você não tiver mais culpa? Mas você é pecador desgraçado. Mas Deus criou um método na sua lei ou no seu sistema judicial, que se houvesse um substituto, haveria perdão. Então é aí onde Jesus entra. Ele entra para substituir Adão. Ele entra para substituir os filhos de Adão. Por isso que Paulo escreveu: um pecou e todos nele se tornaram pecadores. E um foi santo e justo, e todos nele se tornarão santos e justos. E Paulo chama primeiro Adão e chama o outro de segundo Adão. O segundo Adão morreu no lugar de Adão e todos os filhos de Adão. E esse segundo Adão não pecou e se tornou justo, e pôde trocar as suas vidas pela vida dos homens. E os homens que crescem nele viveriam pela vida dele. E os homens que crescem nele receberiam a justiça que ele ganhou, pois ele não pecou. Então houve uma troca na cruz. É por isso que Barrabás é filho de pai. Todos os filhos de Adão foram substituídos por Jesus naquela cruz. Então naquele dia Jesus morreu por toda a raça humana. Jesus não morreu pelos escolhidos, pelos selecionados, como um grupo religioso ensina. Ele morreu foi por toda a raça humana. Agora, esta provisão está disponível. Você quer pagar a sua dívida? Pegue e saque o dinheiro para pagar. Eu estou usando linguagens humanas para tentar explicar coisas espirituais. Está disponível na sua conta. Se você não sacar, você continuará endividado. O dinheiro está disponível. Deus quitou sua dívida, ou melhor, provisionou meios para quitar sua dívida. Você precisa, diz a palavrinha mágica: aceitar. Repete de novo: você precisa aceitar. É só isso.
aceitar, aí você é perdoado, porque Ele paga os seus pecados. Você sabe quais foram as últimas palavras dele na cruz? As últimas: Senhor, Ele diz, com todas as letras, eu não sei pronunciar, até pela história. Ele diz com todas as letras: está pago, está pago, está pago. Aí tu perguntas: está pago o quê? A dívida que a raça humana tinha. Eu morri no lugar de cada filho de Adão, e desta maneira Deus pode ser justo, amados, porque Deus disse: Adão, se você pecar, você morre. Então Adão pecou, tem que morrer, mas Adão se desespera e pede perdão e quer ser salvo. Mas Deus não declara: Adão, tu estás perdoado. Não, Deus teve que pagar a dívida de Adão, Ele teve que morrer no lugar de Adão, porque perdão na Bíblia não é uma declaração, é um ato divino de tomar o meu lugar e morrer no meu e no teu lugar. Mas Jesus não só foi porque Ele morreu na cruz. Você tem que entender que Jesus se fez homem, uma célulazinha no útero de Maria. Jesus foi amamentado, Jesus teve que aprender a andar, Jesus teve que aprender a ler, Jesus teve que aprender a comer. Jesus se tornou dependente de Maria. Jesus, o eterno, todo-poderoso, que o universo não pode contê-lo, estava no braço de uma mulher e foi ensinado por uma mulher, foi orientado por uma mulher. Este Deus todo-poderoso se fez um ser humano e se tornou ser humano para sempre. Se você acha que a humilhação dele foi pouca, Ele nunca mais deixará de ser homem. O sacrifício dele para salvar você e a mim foi incomensurável, impossível de descrevê-lo. E para completar, Ele morre na cruz por você e declara: as dívidas dos meus filhos do bairro Rio Verde em Paraupebas estão todas pagas. Amém, amém e amém. Ninguém diz amém, parece que não crê. Para com isso. Diz amém, crente. Teus pecados estão perdoados, Jesus diz. Você diz o que mesmo? Amém. Você quer se perder e pular lago de fogo, morrer com o diabo? Eu não estou fazendo planos, não. Você está? Então, se não está aceito o sangue do Cordeiro nesta noite, eu estou falando sério com você. Do meu jeitão, não sei falar de outro jeito, mas eu espero que você entenda. Entenda. Em verdade, Jesus disse: em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. E o texto que nós lemos, que eu quero repassar contigo, diz assim: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga você com seus defeitos, Ele enxerga Jesus em você, a santidade de Jesus em você, as virtudes de Jesus em você, a bondade de Jesus em você, a obediência de Jesus em você, o caráter santo de Jesus em você. Quando Ele enxerga o sangue de Jesus em você, Ele enxerga um homem redimido, Ele enxerga um filho perdoado, Ele enxerga uma nova mulher, Ele enxerga um novo homem, Ele enxerga um redimido que vai herdar a vida eterna. Quando eu vir o sangue, Ele disse. Ele não disse: quando eu vi a bondade do meu povo, quando eu vi a santidade do meu povo, quando eu vi a obediência do meu povo. Ele não diz isso. Ele diz: quando eu vi o sangue. Porque primeiramente você tem que ser perdoado dos seus pecados para receber poder para obedecer. Sem Jesus sua obediência não vale nada, sua santidade sem Jesus não vale nada. É mera hipocrisia religiosa, mero comportamentalismo religioso. Viver se comportando com ética sem o poder de Deus é mera formalidade humana que não transforma a vida. A vida precisa ser redimida no sangue do Cordeiro, para que possa moldar a nossa vontade e caráter, para que a santidade possa transbordar pela nossa vida, poros, olhos e atos, porque Deus operará em nós.
então ele quer enxergar o amor de Jesus em você. Quando eu vir a vontade de Jesus em você, quando eu vir o amor de Jesus em você, quando eu vir a fé de Jesus em você, quando eu vir a santidade e bondade de Jesus em você, eu passarei sobre você e não destruirei você. Observe que maravilha, que notícia maravilhosa. Quando eu vir a vossa vida santa, não vossa vida perfeita, quando eu vir a vossa vida redimida, não a vossa vida meramente humana, num comportamento humano eu salvarei você, não, mas quando eu vir o sangue, passarei por sobre sua vida, eu salvarei você, eu redimirei você, eu restaurarei você, eu transformarei você. Você crê nisso? Diz amém. Então acredite que Jesus salvará você. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se não crê em Cristo, estará perdida no dia final. Vou repetir: você pode ser a mais poderosa e ética pessoa do mundo, se você não crê em Cristo e no seu sangue derramado e aplicado a verga e ombreiras nas portas do seu coração, você estará perdido ou perdida no dia final. Efésios 2, 8 a 9, quem conseguir abrir a Bíblia rápido, que eu estou correndo, o relógio corre a passos largos. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vamos parar por aqui. Você é salvo de graça. Quando você vira esta palavra na Bíblia, graça é sinônimo de grátis, 0800, aquilo que você recebe de graça. Amado, como é que você paga seu pecado? Você sabe? Você mesmo. Você sabe como você paga seu pecado? Meu amado, a salvação não é uma declaração, eu te salvo. O perdão não é eu te perdoo, tu estás bem, vai para casa, meu filho querido. Não, a salvação é um ato divino de morrer no seu lugar. E lembre-se, correu riscos eternos para salvar você. Sim, porque ele não veio aqui imune ao pecado. Ele era perfeito e santo, mas ele podia pecar. Deus me livre de pensar nisso, mas ele não veio assim vacinado. Ele veio perfeito e santo, não tinha mácula nele, não havia defeito de caráter nele, seu corpo era perfeito, sua vida era perfeita, seu caráter era perfeito, ele não tinha natureza pecaminosa, ele era puro e santo. Mas Adão também era, na esfera humana de Adão, é lógico, e Jesus estava na esfera de Adão. Mas o curioso é que você não lembrou que Jesus não era tão forte quanto Adão era. Adão devia ter uns 3 metros de altura, sei lá, ou mais. Adão era perfeito fisicamente. Jesus herdou a natureza física dos homens 4.000 anos depois. Ele devia ser mais baixo, menos forte, menos inteligente no que diz respeito à capacidade mental. O cérebro dele devia ser menor, se ele era menor. Mas ele venceu o diabo aonde Adão fracassou. Ele venceu pelo poder dele e de Deus nele. E você e eu, pelo poder de Jesus em nossa vida, também podemos derrotar o diabo. E podemos ser santos pelo poder do Espírito Santo em nós. Lembra quando ele foi batizado? O Espírito do Senhor desceu sobre ele. E o jovem, a pessoa que vai ser batizada, Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre ele. E ele será redimido dos seus pecados. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça é o presente, a fé é o braço e a mão que segura o presente. Entende? Imagina que eu tenho um envelope com um cheque de $1 milhão. Eu disse: quem quer $1 milhão? Aí você diz: esse pastor pobretão está oferecendo $1 milhão, é doido, ele não tem. Aí o menininho aqui levanta e pega, o envelope é dele, tem um cheque de $1 milhão, ele é beneficiado, porque ele acreditou na minha palavra. Mas não basta acreditar, ele teve que se levantar e tomar o envelope nas mãos. Jesus proveu para você um cheque de $trilhões.
Você escolhe morrer pobre no lago de fogo, arruinado e perdido, ou ter direito à vida eterna. Você escolhe. Você escolhe. E nunca responsabilize alguém por sua permissão. Nunca diga que Deus foi mal com você, que Deus não ouviu você, que Deus não ama você, que Deus não cuidou de você, que Deus não se preocupou com você. Não é verdade. Se há alguém no universo que ama você, é Ele. Se há alguém que se importa com você, é Ele. Então, pelo amor do Deus vivo, aceite-o. Se ajoelhe diante dele e diga: oh meu Deus, me perdoe de todos os meus pecados. Agora o perdão precisa ser aceito, e é aceito através da confissão dos pecados e da aceitação do perdão. Você precisa se arrepender, confessar e aceitar o perdão. Isso eu espero que você faça pelo poder de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Então você é justificado pela fé, morrendo. Mas não é essa mortezinha que bota a gente naquele buraco, não, ali Deus me livre. É a morte do lago de fogo, depois do milênio, depois que Jesus voltar à terra pela terceira vez, e todos os ímpios serão jogados no lago de fogo, aquela morte. Agora eu lhe pergunto: você pode voltar à vida por você mesmo? Por acaso você é Deus para voltar à vida por você mesmo? É por isso que Jesus também tinha que ser homem, tinha que ser Deus. Como homem ele morreu, e como Deus ele voltou à vida pela vida que havia dele mesmo, amados. Ele morreu, e o diabo não pode dizer que ele não morreu, e o diabo não pode mantê-lo na tumba, porque o diabo se esqueceu que Jesus não era só um homem, ele era também e é Deus o Todo-Poderoso. E ele declarou: eu darei a minha vida pela raça humana, mas eu mesmo a tomarei de volta. E na manhã daquele dia, com muito poder, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, ele voltou à vida pela energia e glória e poder que havia nele. E ele voltou à vida para voltar aos céus e aplicar os benefícios do seu sacrifício na vida de cada homem e mulher que acreditasse e aceitasse a ele e o seu sacrifício. Por isso que não há salvação em nenhum outro. Debaixo do sol não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em Maomé, não há salvação em Mahatma Gandhi, não há salvação em Buda. Justificação pela fé é uma obra de Deus em você, uma obra de Deus por você. E a santificação pela fé é uma obra de Deus em você, dentro de você, transformando a sua vida. Agora, vamos pensar em uma coisa, estou indo para o final. Você já pensou que os israelitas que se salvaram naquele dia, se salvaram não se salvaram por causa de suas boas obras? Eles não fizeram nada. Deus disse: entre na casa e bote sangue nas portas. Eles não se salvaram por serem bons, eles se salvaram porque havia sangue na porta da casa onde eles estavam. E os egípcios que se perderam naquele dia, por mais que vocês achem estranho, e não concordem por causa da sua forma de ver a salvação como algo que o homem colabora com seu ato humano, eles não se perderam porque eles eram maus ou porque eles praticaram coisas más. Eles se perderam porque não ouviram o recado de Deus, não respeitaram e não puseram sangue na porta da casa deles. Os egípcios que se salvaram, eles foram para a casa de hebreus que tinha sangue na porta. Então, se você quer se salvar, tem que ter sangue na porta da sua vida, do seu coração. Não viva a vida sem ter sangue na sua porta. Deus tem misericórdia de nós vivermos a vida sem Jesus. Não sei como alguém consegue viver a vida sem Jesus. Alguém passa um dia sem falar com Jesus. Não consigo entender como alguém passa uma semana sem falar com Jesus. Não consigo entender como alguém troca Jesus por uma balada, troca Jesus por uma mulher fútil, troca Jesus por um homem ridículo, troca Jesus por um maço de cigarro, troca Jesus por uma garrafa de pinga, troca Jesus por uma droga. Quem é que faz isso dizendo que tem juízo, perdeu o juízo e infelizmente perderá a vida eterna? E por último entramos na casa de um egípcio, e nesta casa tem muita festa, nesta casa tem baile, e as moças dançam, e há muita farra e bebida, e todos parecem felizes. E a gente procura o pai daquela família e pergunta para ele: Senhor, o senhor não está sabendo que à meia-noite na terra do Egito
todo primogênito na terra do Egito morrerá? Ah, não, eu não creio que há um Deus nos céus tão mau assim. Eu não posso crer que Deus seja tão severo assim. Como é que ele vai matar meu filho? Ah, não, essa sua teologia está equivocada. O Deus da Bíblia é love, o Deus da Bíblia é amável, o Deus da Bíblia é gentil, o Deus da Bíblia, ou Deus, se existe um, é o egípcio falando, ele deve ser amável, gentil, longânimo. O Deus da Bíblia é tudo isso. Mas não se esqueça, Deus também é santo, 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 santo. Deus perdoa pecadores e não pecados. Entendeu o que eu disse repetindo para você? Deus perdoa pecadores. Jesus morreu por pessoas, mas a culpa das pessoas ele levou nos ombros dele. Então Deus perdoa pessoas, não suas falhas. Suas falhas precisam ser pagas por alguém. Foi Jesus que pagou. Então aquele indivíduo estava se gabando que o filho dele, ele disse assim: ah, eu não posso querer que haja um Deus que possa matar um jovem como o meu filho. Não há jovem melhor nesta cidade, ou melhor neste país inteiro como o meu filho. Ele nunca matou ninguém, ele não fuma maconha, ele não bebe, ele não fuma, ele não é violento, ele não é estúpido, ele é um gentil filho. Aí ele ama a mulher dele, os filhos dele. Ele é muito dedicado, muito honrado, cheio de caráter, de virtude. Ele é o melhor empregado da empresa onde ele trabalha. Ele nunca se apropriou de bem nenhum. Ele nunca traiu a esposa dele. Ele não é violento, ele não é estúpido, ele não mente. Ele é puro na linguagem dele. Ele se veste de maneira magnífica. Meu filho é brilhante, meu filho é puro, meu filho é o melhor filho que um pai possa sonhar em ter. Aí este homem diz: como pode existir um Deus que pode tirar a vida de alguém tão maravilhoso como meu filho? E por mais que nós tentássemos convencer aquele homem, à meia-noite, quando o anjo destruidor passou, houve morte naquela casa. Pois um homem nunca será salvo pelo que ele faz, se ele não aceitar o que Jesus fez na cruz por ele. A salvação não depende de você. A salvação depende da provisão de Deus na cruz por você. Apenas você precisa aceitar. A salvação é um dom de Deus, é de graça, não é pelos seus méritos, não é pela sua força, não é por sua inteligência, não é nem mesmo pela sua obediência. Você é salvo pelo que Jesus fez. Você tem que aceitar isso e dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O texto bíblico termina dizendo assim: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Amado, ouviu o que Deus disse naquela história de lá? E serve para você e para mim hoje. Não saia da casa que tem sangue. Eu ouso lhe dizer que nesta casa tem sangue nas suas portas. A tua casa tem sangue na porta? Há sangue na porta do teu coração? Não saia da casa que tem sangue. Naquele dia foi literal mesmo. A casa era o casulo da salvação, mas ela era igual à casa certamente dos egípcios pobres. Era de tijolos, argamassa, telha e essas coisas. Mas havia uma diferença. Havia sangue na porta da casa dos hebreus, e naquela casa houve vida, não houve morte. Você precisa perguntar a si mesmo: há sangue de Jesus à porta do meu coração? O lugar onde eu adoro a Deus, há sangue na porta daquela casa? Em todo lugar que diz que Deus está, Deus está. Em todo lugar onde os homens dizem adorar o Senhor, Deus ali está. Você tem que perguntar se aonde você adora o Senhor ali está. Se há sangue do Cordeiro de Deus nas portas daquela casa. Entre aonde há sangue do Cordeiro. Não saia do lugar onde há sangue, porque lá fora tu morrerás. E muitos são os ingênuos de hoje que acham que no mundão eles serão felizes. No mundão eles serão livres. No mundão eles terão verdadeiros amigos. No mundão eles serão homens livres. Jovens ingênuos e bobos que acreditam que o amigo mundano é seu leal amigo. Pelo amor de Deus, você que está me ouvindo talvez pela
talvez pela última vez, deixe de ser bobo e ingênuo. Lá fora só é caos, tragédia, desgraça e morte. Eu te desafio a achar um lugar melhor lá fora, um amigo melhor lá fora. Aqui Jesus prometeu estar. Aonde 2 ou 3 estiverem juntos, eu ali estarei no meio deles. Esta casa tem sangue na porta. Não ouse sair da casa que tem sangue na porta. Lá fora o diabo arruinará a sua vida. E nunca diga que você não sabia. Não esqueça o conselho divino. Não saia da casa que tem sangue na porta até pela manhã. Este é o divino desejo e Deus quer salvar você e a mim. Agora, concluindo, a última frase é esta, eu me equivoquei. Não havia casa que não houvesse morto. Você entende o que você leu? Não havia casa em que não houvesse morto. Como assim, pastor? Amado, ou tinha um cordeiro morto, ou tinha um jovem mais velho morto. Mas em todas as casas egípcias tinham uma pessoa ou um animal morto. Na casa dos egípcios, um jovem ou um homem adulto primogênito morto. Porque em todo lar tem um primogênito. Em toda casa tinha um morto, ou um cordeiro, para aqueles que criam no Jesus e seu sangue derramado e o aceitaram em sua vida. Havia um cordeiro morto, e os que rejeitaram o seu sacrifício, havia um homem morto. No grande dia da história do mundo, à meia-noite da história deste mundo, quando Jesus apontar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, você será destruído pelo esplendor da sua glória e pelo assopro da sua boca, ou você será restaurado em um abrir e fechar de olhos, e abrindo os olhos, olhará para os céus e proclamará: este é o meu querido Deus, que eu sonhei com a vida dele a minha vida inteira, e finalmente ele veio me salvar e resgatar. Louvado seja o nome dele para sempre, e se ajoelhará e o adorará. De que lado você está hoje? Você é o crente que admira Jesus à distância? Você é um homem que acha Jesus legal, mas não o vê como Deus e Salvador? Ou você é o crente que gosta de Jesus, gosta da igreja, mas nunca se rende a Ele, ainda não foi batizado no nome dEle e ainda não tem sangue de Cristo nas tábuas do seu coração? Quem crer e for batizado será salvo da morte eterna. Quem, porém, não crê será condenado, porque não tem sangue na porta. Lembre-se a minha história. E eu te pergunto: tem sangue de Cristo nas tábuas do teu coração? Para você entender toda essa história, deixe me contar uma história real que ilustra isso. Que Deus perdoa pecadores e não os seus pecados, e que pecado não se perdoa, pecado se paga. Pastor H.M.S. Richard, fundador da Voz da Profecia americana na primeira metade do século XX. Eu acho que alguém aqui já deve conhecer essa história, mas essa história é poderosa. Ele disse que quando ele tinha 10 aninhos, a sua mãe adventista exigente ensinava a ele as coisas e exigia que ele a obedecesse. E eles estavam morando em uma casa que o vizinho tinha uma enorme, bela macieira, e a macieira estava sobrecarregada de frutos, e os frutos estavam tão pesados nos seus galhos, que haviam galhos caindo para dentro do quintal do Richard, e havia tantas maçãs que os galhos estavam pesados, e eles baixavam do peso à altura que o Richard poderia alcançar com sua mão no alto dos seus 10 anos. Aí a mãe dele o levou para baixo daqueles galhos e disse assim: mesmo que essas maçãs estejam à altura das suas mãos, elas não lhe pertencem. Então não ouse tocá-las, não ouse tirá-las, não as coma. Aí ela trouxe uma varinha de disciplinar o Richard e disse:
Se você tirar uma maçã da macieira do vizinho, sem que ele lhe oferte, lhe entregue, lhe dê, eu vou lhe dar nas suas costas 10 varadas. Com esta vara aqui, Richard, você me entendeu? Aí ele disse, sim, mamãe, eu entendi. Mas ele disse que ele amava tanto, gostava tanto de maçãs, que aquelas pareciam tão suculentas, que ele não resistiu muitos dias. Um dia, enquanto a mãe estava cuidando da casa, no quintal, ele tomou uma maçã e, escondido, estava comendo. E a mamãe do Richard passou e viu que o filho dela deveria estar fazendo alguma coisa meio errada. Richard, o que você está fazendo? Nada não, mamãe. E por que sua mão está às suas costas? Nada não, mamãe. Mostre-me o que você tem às costas. Nada não, mamãe. Mostre-me. Aí ele começou a tremer dos pés à cabeça, porque ele disse, a minha mãe cumpria o que falava. E eu já estava imaginando quantas chibatadas eu iria levar nas costas. E agora, tremendo, mostrei para ela a maçã já comida pela metade. E ela disse, você ousou me desrespeitar e me desobedecer. Você sabe qual é a consequência que você assumirá agora? Sei, mamãe. A senhora me prometeu 10 varadas nas minhas costas. Então, já que você sabe, vá atrás da porta da cozinha e traga a pequena vara agora. Eu, além de levar a pisa, ainda tinha que pegar a vara com minhas mãos e a entreguei. E nesta hora eu comecei a tremer, chorava, só imaginando as pancadas, porque ela não parecia bater, ela literalmente batia. Aí ela disse, Richard, curve seu corpo sobre a mesa e tire a sua camisa. Nesta hora eu chorava, eu tremia, eu batia os dentes um no outro, e eu chorava tanto que minha mãe começou a chorar. E ela chorava porque ela estava triste, porque eu iria ser disciplinado. Mas eu ficava tremendo e dizendo, perdoe-me, mamãe, eu prometo, eu nunca mais tomarei da maçã do vizinho. Aí ela chorava, olhava para mim, só tem um jeito de você não apanhar, meu filho. Aí ele disse, tem um jeito de eu não apanhar, mamãe? Tem sim, filho. Aí ela, levante-se, eu removi meu corpo de sobre a mesa e ela foi desabotoando os botões do vestido e eu não entendia o que minha mãe estava fazendo. E ela foi desabotoando os botões de cima a baixo e puxou o vestido e segurou o vestido no seu tórax, no seu peito, e se curvou sobre a mesa e disse, tome a vara, filho. Para quê, mamãe? Você vai me dar 10 varadas. Não, filho, mãe, eu não posso bater na senhora. Richard, ou eu lhe dou 10 varadas com esta vara, ou você me dá as 10 varadas, ou eu apanho, ou você apanha, mas eu não posso mudar o que eu disse. Você entendeu? Naquele dia na cruz, Deus disse assim, meus filhinhos queridos que eu amo tanto, chorando, Pai, perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que fazem. Mas eu sei que esse cálice é pesado demais para mim, Senhor. E eu queria que ele fosse tirado de mim, Senhor. Está doendo demais, Senhor. Eu estou com medo, Senhor. Eu estou tremendo, Senhor. Mas eu vim para esta hora, Senhor. Afasta de mim este cálice, Senhor. Mas, por favor, faça a sua vontade em mim, Senhor. Não faça a minha, Senhor. E lá na cruz ele dizia, perdoa-lhe, Senhor. Perdoa-lhe, Senhor, porque esses homens e mulheres e jovens não sabem o que fazem. Mas eu vim para perdoá-los. Por isso, perdoa-lhe, Senhor, os pecados. E em tua vida, Senhor, em tuas mãos, Senhor, eu entrego a minha vida. E bradou, está pago. E morreu para pagar o pecado do homem, mas não mudou o que disse Adão. Então essa teologia tonta que diz a lei de Deus passou, ela é mentirosa. Se a lei de Deus tivesse passado, Jesus não precisaria ter morrido. Jesus morreu porque a lei de Deus não pode passar, porque a palavra de Deus não pode cair ao chão.
O que Deus disse tinha que ser cumprido. O salário do pecado é a morte. Ou Adão morria, ou Jesus morria. Lembre-se que eu me refiro à segunda morte, porque a morte que temos hoje é porque nós não comemos do fruto da árvore da vida, envelhecemos e morremos, mas um dia seremos separados, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. De que lado você está? De que lado você está? Quem está do lado da vida e aceita o sangue de Jesus derramado e deseja que Deus, o Espírito Santo, lhe encharque com o sangue do Cordeiro, levanta a mão e diz amém. Amém, amém e amém. Meu tempo acabou, eu preguei uma hora de relógio, amém? Amém. Agora, cadê a pessoa que eu vou batizar? É só uma, rapidinho, cadê a pessoa? Eu vou fazer. Ele está nesta pia batismal, que se tornará a sua sepultura líquida, aonde ele será sepultado, porque o salário do pecado é a morte, e eles não precisam morrer para que a palavra de Deus não caia ao chão. Senhor Jesus, o Senhor proveu o meio dele morrer sem morrer. Ele estará sendo sepultado dessas águas, mas ressuscitará na semelhança da ressurreição de Jesus Cristo, Senhor. Como disse Paulo, ele será sepultado nessas águas, a semelhança da morte e sepultamento de Jesus, e sairá dessas águas na semelhança da sua ressurreição. Amém. Por isso, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, neste ato, Tu estás perdoando todos os pecados deste jovem que já os confessou e já aceitou o perdão que o Senhor proveu por ele na cruz. Meu desejo é que Tu derrames o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, fazendo dele uma nova criatura e que ele viva uma vida brilhante. E na vida dele, como resultado da salvação que o Senhor operou na vida dele, ele dê testemunho das maravilhas de Deus em favor dele, na vida dele, e glorifique o nome do Senhor. Como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.